Olá, meus amigos humanos. Hoje falaremos sobre a reencarnação. Por que você reencarnou aí? Para você fazer uma reflexão, pensar sobre muitas coisas. Deixa eu arrumar um pouco essa câmera aqui. Sejam bem-vindos ao canal Espiritismo Raiz. Diga-se de passagem, o maior canal de espiritismo do mundo. Por isso, não se esqueça de verificar se você está inscrito nos dois canais, porque um deles vai virar um canal de culinária. Já está tudo pronto, eu vou começar a fazer umas receitas que os espíritos me passaram, e é verdade mesmo, tá? Então fica ligado aqui, ó, tem os dois canais. Ou então escreve Espiritismo Raiz, você vai ver os dois e segue, né? Uma coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte: vocês perguntam muito sobre o grupo do Evangelho no WhatsApp. Tá aí abaixo, tem vários links, você pode escolher escolhe só um, né? Clica e entra lá no grupo. E você vai receber o Evangelho segunda e sexta-feira, que eu mesmo gravo, né? Mais um pouco de Eduardo, né? Já chega todos os dias, ainda agora tem um Evangelho. E também tem a cirurgia espiritual, que serve tanto para desobsessão, tanto para cirurgia espiritual, tanto para melhorar a vibração, que você pode fazer. É gratuito, feito à distância, de graça, sem precisar conversar com nenhum humano. Você faz tudo pelo vídeo ali. E a gente já teve resultados incríveis. Já tivemos pessoas que ficaram curadas de enfermidades absurdas, inclusive eu, né? Já tive o peterígio, já tive a hérnia inguinal, que são coisas que não tem como curar sem a cirurgia física. É impossível. Mas eu tenho a cura e tenho o exame antes e depois. Então faça lá a sua cirurgia espiritual. Espero que dê tudo certo para você, tá? O link também fica aí abaixo. E ainda, se você não achar que já tá bom, nós temos o nosso aplicativo. Mas por enquanto só para Android, para você fazer o Evangelho na sua casa. Vai lá no Apple Store, não Apple Store não, no Android, no Play Android, na loja lá do Android, escreve. Eu tenho iPhone e Android, eu prefiro Android, tá? Então, mas não é por causa disso. A gente está desenvolvendo para iPhone sim. Você vai lá no Play Store e aí você escreve Eduardo Sabag, aí você vai ver lá Evangelho com Eduardo Sabag. Então é isso aí. Vamos até que enfim ao nosso vídeo, que eu já nem lembro mais qual que é. Reencarnação. Por que você reencarnou nessa sua família? Bom, não dá para responder essa pergunta, mas com certeza há motivos suficientes para que isso tenha ocorrido dessa situação. O Lemar Chico Xavier fala que a reencarnação não erra de endereço. Ou seja, a reencarnação não é aleatória. Por isso que eu briguei tanto no último vídeo, quando a gente estava falando de aborto, porque a reencarnação não acontece ao acaso. Pum, reencarnou, já era. Não. É feita uma programação, a pessoa Vamos dizer, você está lá no mundo espiritual. Lembrando que o mundo espiritual é a sua casa. A sua casa não é a Terra, não é São Paulo, não é o Rio de Janeiro, não é, sei lá, a cidade onde você está. Não é essa a sua casa. A sua casa é o mundo espiritual. Aqui é uma residência temporária, que você vem passar e você vem estudar, vamos dizer assim, você vem trabalhar. É temporário, porque você vai voltar para lá. E quando você voltar para lá, a sua evolução continua. Mas como você estuda, se dedica, aprende tudo no mundo espiritual, chega a hora de fazer a prova. E você vem para a Terra. Aqui na Terra você vai fazer a prova, você vai saber se você está bom mesmo. Se você aprendeu a não fazer o mal e a fazer o bem. Então você reencarna. Porém, entretanto, antes de ocorrer a reencarnação, necessita de um estudo, de uma programação. Vocês perguntam muito sobre isso. Eduardo, como funciona antes da reencarnação? Ah não, peraí, vocês não gostam dessa voz. Eduardo, como funciona antes da reencarnação? Funciona o seguinte, funciona assim. Você fala, vou reencarnar, você vai lá no departamento da reencarnação e realmente existe. Não pense, nossa, mas que viagem, que viagem. Viagem é esse planeta que a gente mora, que lá em Brasília é uma bagunça do caramba. Lá no mundo espiritual não é assim. Eles têm uma tecnologia muito melhor, uma inteligência muito melhor, um sistema muito mais eficiente. Então você vai lá no departamento da encarnação e realmente existe em várias cidades espirituais. Isso está lá no livro Nosso Lar. E aí você vai conversar com os caras lá e vai falar, ó, eu quero reencarnar, tal, a situação é essa. Aí ele fala, tá bom, você vai reencarnar onde? Ah, você já tem aonde reencarnar, o pai, a mãe e tal. Vamos ver a sua ficha. Putz, que ficha ruim, meu. Você tá ferrado, hein, meu? Como é seu nome mesmo? Joãozinho? Vixe, não, tô brincando. Se for o Joãozinho, tá ferrado mesmo, né? Aí ele vai ver a sua ficha, você vai conversar com ele, depois você vai pra tua casa, vai refletir sobre o tema. É claro que a gente tá falando, especificando um caso. Tem casos tipo
de índios ou pessoas que não têm muita histórica, não tem muito histórico, não são pessoas que já viveram muitas encarnações, estão no início das encarnações, são menos evoluídas, vamos dizer assim. Isso daí aí não tem muito o que programar, porque elas precisam de aprender muita coisa, tal. Então os caras vai, pau. E aí vai e já reencarna de uma vez. Mas no caso mediano é assim. Agora, no caso do Chico Xavier, aí é outra coisa, né? Aí os caras têm que parar tudo, chama o diretor, analisa, pô, vamos fazer assim, assado, tal, pega a autorização de Jesus, é desse jeito. Mas se não for, se for um caso normal, vamos falar, normal, Joãozinho, que sempre faz besteira e tá cheio de expiação. Fala assim, bom, então beleza, Joãozinho, caramba, cara, você tem isso daqui, isso daqui, isso daqui. Tá bom, vamos fazer o seguinte, olha, faz aí a sua programação e vem aqui falar pra gente. Aí chega o Joãozinho, né, que tá lá se achando bonzão, né, porque o Joãozinho é assim, né, ele ainda é muito orgulhoso. Ele chegou lá no plano espiritual e falou pros caras assim, não, eu vou estourar nessa encarnação, eu vou porque eu sou top. Aí chegou lá com uma programação cheia de expiação para ele pagar logo os débitos dele. Aí o espírito lá falou assim, não, Joãozinho, não dá, cara, não dá. Se você pegar isso daqui, você vai se ferrar, esquece. Claro que ele não fala assim, né? Eu que sou meio maloqueiro que falo. Senhor Joãozinho, você não pode pegar esse tipo de encarnação porque você não vai suportá-la. E isso é muito perigoso, né? Então eu creio que é melhor você pegar um mais leve. Aí o Joãozinho vai e fica rolando essa negociação e realmente rola. Porque o Joãozinho, na realidade, qual que é o interesse do Joãozinho? Passar com que as expiações dele passem de uma vez e fazer com que ele evolua. Só que o Joãozinho tá lá no plano espiritual, de boa, sem a parte física, com o espírito, já fez umas aulas, já tá mais de boa. O que ele acha? Ele acha que vai estourar, que vai arrebentar, que vai ser o cara top, que vai chegar na Terra e vai fazer tudo certo. Só que a hora que você chega no nosso planetinha, meia boca, com todo respeito, Mestre Jesus, quando você chega aqui, você se depara com outras situações que fazem com que você se iluda. Entre elas, o dinheiro, o sexo, o álcool, o brigadeiro. Não, tô zoando, o brigadeiro não faz tão mal assim, e é muito bom, né? Mas essas outras coisas, essas coisas da vida carnais, elas realmente nos atrapalham. E aí o Joãozinho, que tava lá, se achando bambambam, quando mergulha no corpo físico, biológico, e tem parcialmente da sua memória apagada, e esquece o propósito que ele tá aqui, aí, meu filho, aí a vida fica muito difícil. Principalmente se ele não tiver acesso a um espiritismo, por exemplo. Aí o cara começa a fazer errado, a se prejudicar, a prejudicar os outros. Aí, em vez do Joãozinho limpar essas expiações, o cara está comprando novas expiações. Isso é muito complicado. E acreditem, isso acontece muito. Muito, muito mesmo. Tanto que, por exemplo, no livro Os Mensageiros do André Luiz, ele fala que uns 30%, os espíritos também me deram essa porcentagem, das pessoas que realmente têm sucesso na encarnação, como trabalhadores no mundo no plano físico. Mas também os espíritos dizem que a maioria das pessoas, se eu não me engano, uns 60% a 70% vão para o umbral. Ou seja, a maioria das pessoas não cumpre bem essa obrigação, as coisas que ela deve cumprir quando encarnado. E aí o que acontece? Ao invés do Joãozinho pensar, não, eu vou me esforçar para fazer reforma íntima, não, o Joãozinho prefere lá encher a cara de cerveja, prefere ir lá trair a esposa, prefere ir lá fazer algo que prejudique os outros financeiramente falando, roubar dinheiro dos outros ou enganá-los. E aí o Joãozinho, que estava todo feliz achando que ia arrebentar na encarnação, ó, se ferrou, perdeu mais uma encarnação. E aí ele desencarna, vai para um umbral, depois ele vai para um umbral, ele fica um tempo lá, se recupera, vai para a cidade espiritual, depois de um tempo ele fala, nossa, eu vou reencarnar de novo. E acontece tudo isso novamente. Então, para evitar que isso aconteça, tirando o que pode acontecer muitas vezes, é que o espírito se suicida. Ninguém está aqui para se suicidar. Não existe isso na programação. O suicídio não pode estar, porque tanto o suicídio, a mentira, o aborto, todas as coisas ruins, eles não estão na programação. O plano superior não permite que haja programação de forma negativa, viu, Beta? Não existe isso daí. Então o que acontece? Quando você faz uma programação, você se programa nas coisas certas. Se o cara abortou um filho ou a mulher, se o cara mentiu, enganou, se o cara matou, tudo isso aí está fora da programação, não existe isso.
Ninguém fala assim, ó, essa programação aqui você vai matar uns 10 caras. Não, isso não existe. Toda programação é boa, quem desvia são os homens que fazem besteira mesmo. Então, para que o cara não receba uma prova muito difícil e não se suicide, esses espíritos experientes em reencarnação, espíritos superiores que conseguem, olhando para você, ver as suas últimas encarnações, ver o seu futuro a curto prazo, ver os seus problemas, os seus traumas, os seus medos, ver os seus familiares, em 2 segundos ele vê tudo em você. E existem muitos espíritos assim, muitos. Só que são os tem mais nível evolutivo. Vamos lembrar que nos livros de André Luiz você vê um monte de coisa. Por exemplo, os espíritos conseguem ver se o negócio está estragado ou não, alguma comida, e mostra isso nos livros, né? Mas aí tudo bem. O fato é que esse espírito, que é o Joãozinho, vai chegar lá, vai falar, galera, eu quero assim, e eles vão falar, não dá. Não dá porque isso é muito puxado para o seu nível evolutivo. É claro que eles vão falar desse jeito, né? Porque eles se preocupam muito, né? Mas eles vão pensar isso, vão falar, não, Joãozinho, isso aqui é melhor, não é muito difícil, tá difícil demais. Aí o Joãozinho vai voltar, vai refazer, vai de novo, é verdade, é exatamente dessa forma, já conversei com os espíritos sobre isso. Então ele vai fazer isso daí até que ele receba uma missão não, uma encarnação futura compatível com o nível dele. Aí tirando a parte do medo e tudo mais, por quê? Muitos espíritos têm medo de reencarnar. E muitos espíritos estão aqui têm medo de morrer. E fica nessa, né? Os que estão lá não querem vir, os que estão aqui não querem ir, né? Porque eles têm medo. Mas vamos dizer que ele venceu o medo, tal, não sei o quê, chegou a hora dele reencarnar. Aí eles desenham um corpo biológico para ele. Isso está muito descrito no livro do André Luiz. Não lembro qual que é agora, porque são vários, mas tem mais um ponto lá que ele fala sobre isso. E aí, inclusive, tem uma história lá de uma moça que ela vê que o corpo dela está perfeito, ela pede para colocar uma perna com um problema menor que a outra. Aí os caras falam, mas por que se você nem tem essa expiação? Ela fala, porque eu me conheço e você vê que eu tenho um histórico de orgulho. Então, dessa forma, se eu tiver uma perna menor que a outra, isso vai me atrapalhar e eu vou sempre lembrar que eu não sou ninguém, vamos dizer assim, entre aspas, né? Entendem o que eu quero dizer? Então ela optou por isso. E vamos lembrar, às vezes a pessoa tem uma expiação, ela não pode optar por nada, expiação. Então, por exemplo, o que eu conheço, vitiligo. Eu já conheci algumas pessoas com vitiligo, toda vez que eu converso com os espíritos, são pessoas que tinham problema com orgulho no passado, entendeu? Então cada doença tem lá as suas expiações, mas não tem nada demais, normal. Nós estamos aqui exatamente para isso, para aprender e para evoluir e para pagar nossos débitos. Então beleza, o Joãozinho vai lá, reencarna com toda a sua programação, compatível, com o corpo biológico compatível, com a família certa, do jeito que ele teria que reencarnar, com as pessoas que são ou amigos ou inimigos dele, inimigos para se acertar, amigos para se auxiliar e tudo mais. E mesmo assim, o cara ainda corre o risco de falhar. E lá, na verdade, mesmo assim, a maioria desses caras falham. Eles falham durante o percurso. Então não tem nenhuma vez na sua encarnação que está programado para você trair a sua esposa ou trair o seu marido. Não tem. Então todas as vezes que a pessoa faz isso, ela está falhando. Infelizmente isso acontece. Ela está falhando gravemente, está criando ligações. Aproveita que esse vídeo está longo, mas vai ficar longo mesmo, porque a gente tem que falar direito, né? Vai criando ligações com o plano inferior. Então, durante a vida, o Joãozinho não era para fazer isso, começa a trair a esposa. Vai lá, vira um alcoólatra. Que vamos colocar tudo junto, mas se uma só das coisas já é o suficiente para ele se ferrar. Mas vamos colocar tudo junto. Prejudica os outros, né? Beleza, o que vai acontecer com o Joãozinho? Aí, ao invés dele fazer a caridade, aquilo que ele tinha programado antes de reencarnar, quando, por exemplo, a vizinha dele ia precisar de ajuda e ele, devedor dessa alma, e teria que ter ajudado, ele se distraiu e preferiu ir para o bar. E aí acontece o que acontece? O Joãozinho está ferrado. Por quê? Porque ele não cumpriu o que ele mesmo tinha se comprometido. E ele ficou achando que ele ia se dar bem. Isso que eu estou contando é uma história que acontece todos os dias, o tempo inteiro. E eu vejo muito isso, porque as pessoas ficam me perguntando, e tal cara que morreu, tal cara que morreu. E eu fico vendo, porque eu consigo ver quando os espíritos me deixam. E eu vejo que a maioria das pessoas vai para um umbral e sofre. Porque ao longo da sua encarnação, ao invés dele... Eu tô com coceira, não sei porquê. Acho que é porque eu comi muito glúten.
Quando eu como muito glúten, eu fico coceira. Ao longo da sua encarnação, ao invés dele ter cumprido com todas as coisas que ele prometeu, e pode falar, mas é uma encarnação chata. Claro que não. É só não fazer coisa errada, caramba. Ninguém falou, eu até falo pra vocês, você quer tomar um pouquinho de vinho, tal, se for uma taça, eu acho que não tem problema. Entendeu? Vamos dizer, não é legal falar isso, porque você fala assim, pode tomar uma latinha de cerveja. Aí você fala uma latinha e o cara acha que pode tomar 5. Tá bom, vai. Melhor não tomar, mas se não tiver jeito, toma. Uma latinha, ou então toma cerveja sem álcool, entendeu? Traição, nunca. Traição não tem cota para traição. Se envolver com pessoas casadas, nunca. Isso tudo promove ligações com os inferiores. Eu sempre falo isso. Masturbação também não é tão ruim como uma traição, mas também é ruim. Tem que evitar ao máximo. A gula só em casos extremos que você pode falar que realmente faz mal, onde a pessoa já tem problemas e não está se controlando e pode vir a desenvolver uma doença muito grave, aí é uma coisa. Mas cigarro, maconha, todas essas coisas, droga, maconha tem a questão pior que é dar dinheiro para traficante de drogas. Inclusive eu vou fazer um próximo vídeo sobre isso. Então essas coisas, elas fazem com que vocês, e eu, e todo mundo que faz isso, né, graças a Deus eu não faço, né, promovam ligações energéticas com inferiores e com os do bem quando façam os bem. E aí a hora que o Joãozinho for desencarnar, importa se ele está nervoso, importa se ele está calmo, importa um pouco, mas vai refletir todo o histórico dele. Então se durante a vida dele ele foi lá e se ligou em muitos momentos com esses espíritos inferiores, não importa se ele fez o evangelho antes de desencarnar. Ele tem mais ligações com os inferiores do que os superiores. Aí, ó, já sabemos, né? Agora, tem um caso que eu já sei que vocês vão perguntar. Eduardo, mas e se o cara se arrependeu? Bom, vamos lembrar no livro Sexo e Destino, do do André Luiz, psicografado pelo médium Chico Xavier. Ele conta lá do cara, que eu não vou falar o nome do cara para não dar spoiler. O cara fez um monte de besteira a vida inteira. Só que ele se arrependeu. E se arrependeu de coração. E quando ele desencarnou, ele foi para o plano bom. Ele foi socorrido. Por quê? Quando a pessoa se arrepende, não há mais necessidade de ela passar no umbral. Porque ela se arrependeu. O umbral é para, vamos dizer assim, amolecer os mais duros, entendeu? Medo que na porrada mesmo, né? Então, o cara que é orgulhoso, ou o cara que é mau e acha que ninguém dá conta dele, esse vai para o umbral. Ou os viciados, os que têm algum vício. Passou de lá, se não tem por que ir para lá, se o cara já se arrependeu e já estava vivendo a reforma íntima, que é o caso desse cara, não tem por que ir para um lugar desse, ele vai ser bem. Mas ele prejudicou os outros? Sim, prejudicou os outros, então ele vai ter que reparar as faltas que ele cometeu. Mas a punição que ele iria receber pós-morte por conta da existência dele, ele não tem porque ele já está vivendo no bem, entendeu? Então o arrependimento é sempre bom, sempre ótimo e nunca é tarde para se arrepender e para começar a trilhar o caminho do bem. Então é isso. E aí o Joãozinho fez tudo errado, foi para um umbral, sofreu de novo, foi para... Inclusive eu fiz outro dia um vídeo desse, eu conversei com o André Luiz na fila do McDonald's e aí ele me contou isso daí. Vamos aproveitar que esse vídeo ficou longo e vou falar. Estavam na fila do McDonald's, olhando, dois caras conversando, e os caras só falavam besteira. E falavam só de coisas fúteis e não sei o que, e de beber, e de festa, coisas que eu já fiz nessa minha encarnação, infelizmente, no começo, mas tudo bem. Aí eu fiquei pensando assim, mas o que adianta a gente fazer um monte de vídeo de espiritismo, se esses caras não estão, tipo assim, o que vai adiantar falar de espiritismo? Um cara desse não adianta nada. Aí apareceu o André Luiz para mim e falou assim, o seguinte, claro que adianta. E, na verdade, não só adianta, como o espiritismo é a principal ferramenta da humanidade hoje em dia. Ele falou assim, esse espírito talvez não seja tão pronto, mas hoje, se ele conhecer um pouco do espiritismo, ele vai melhorar um pouquinho. E ele vai desencarnar, pode ser, ele vai para um umbral, ele vai ser socorrido, ele vai para o plano superior, ele vai para uma cidade espiritual, depois ele vai reencarnar. Em um momento desses, você consegue pegar ele de jeito com a doutrina espírita. E aí ele faz a curva. E ele estava indo nessa direção, começa a fazer a curva e ir para a direção boa. E aí a reforma íntima, aí ele começa a fazer as coisas certas, larga a mão das coisas ruins,
e aí ele se torna um espírito bom. Então ele falou, o espiritismo é essencial, né, no estado em que o planeta Terra existe hoje, onde ele está. Pode ser sim que você não consiga tantas visitas como um monte de canal que faz de funk ou que fala de um monte de besteira. Claro que a gente não vai conseguir, porque não tem tanta gente com nível evolutivo para compreender isso que a gente faz, né? Essa é a verdade. Não tô querendo falar que a gente é evoluído. Claro que não, porque eu sou um cara meia boca. A única coisa que eu pego é pegar os livros e falar, né? É só isso. Eu consigo construir mais ou menos bem as coisas, então eu leio e falo com vocês. É isso que eu faço, eu não sou ninguém. Mas o fato é que ainda não estamos nesse ponto, mas vai chegar o dia que o espiritismo vai ter mais escrito do que essas porcarias. Mas enquanto não chega nesse dia, pelo menos os que estão inscritos estão aproveitando desse nosso maravilhoso espiritismo. Muito obrigado e até a próxima. Não se esqueça de deixar sua opinião aí abaixo. E vamos lá, tchau. E compartilhem, vamos aproveitar que esse vídeo tá bem completo, fala de encarnação, de não sei o que, manda para todos os seus amigos espíritas, todos, sem exceção. Manda nos grupos do WhatsApp, manda no Facebook, naqueles grupos, manda até para quem você não gosta, você não sabe muito bem, tá? Tchau.